Pessoal, de volta aqui para mais um vídeo das nossas aulas de física. Agora é a vez do módulo 22 da frente 2. Vamos continuar falando de prismas ópticos, porém, a situação aqui agora é que a gente tem que formalizar alguns cálculos. Já posso adiantar que aparecerão alguns cálculos novos, tipo a relação entre o ângulo de abertura do prisma com os ângulos internos, né, o R e o R', e também a relação desses mesmos ângulos com o desvio angular, que no final das contas é a parte principal do nosso estudo. Então, bom, primeira coisa, como aqui acontecem duas refrações, a lei de Snell se aplica nas duas. Então, você só precisa entender que se ele passa do N1 para o N2, é N1 seno I, N2 seno R. Depois, se ele passa do N2 para o N3, ou no caso o N3 é igual a N1, vai ser N2R', seno de R', né? E N1 seno de I'. Ou seja, essas duas relações aqui, ó, são relações que podem ser consideradas normais para a gente, porque a gente já estudou refração, e simplesmente, se você esquecer que isso é um prisma, né, olhar só para essa face aqui, refração, como aconteceria numa situação normal. Depois, olhando para a segunda face, outra refração, como que aconteceria numa relação normal. Agora, esse ângulo de abertura, ele vem como um ângulo externo do triângulo que está aqui, ó, e, portanto, ele é a soma dos outros dois. Isso aqui é parte nova para nós. Ó. O ângulo de abertura, o ângulo de refringência do prisma é a soma do refração na primeira e incidência na segunda face. Detalhe, isso aqui vai funcionar da seguinte maneira. Vamos imaginar que você tem esse ângulo aqui, e aí com os índices de refração, vocês descubram o R aqui. Ó. Se você descobrir o R e tem um ângulo de abertura aqui também, ó, você vai conseguir descobrir o R' e dar sequência para o teu exercício. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, ângulo de refringência do prisma é a soma dos ângulos que estão ali internos, R e R'. Além disso, pessoal, a gente tem também que calcular o desvio angular que o prisma pode provocar no raio de luz que o atravessa. Desvio esse que eu falei bastante lá no módulo anterior. Desvio que vai ser diferente entre os raios de luz da luz branca, por exemplo, dispersando a luz nos espectros do arco-íris e tal. Mas, enfim, para qualquer raio, o desvio angular é a soma do incidente com o emergente menos o ângulo de refringência do prisma, ou de abertura. Aliás, o I e I' você vai poder relacionar com os outros ângulos pelas leis de Snell. Nos exercícios, isso aqui vai ficar bem mais claro. Agora, tem aquele outro prisma de desvio angular mínimo que, por conta do R e o R' serem iguais, o refringência pode ser 2 vezes R, e nesse caso, nesse outro prisma, o I e o I' também são iguais. Aí o I e o I' sendo iguais, pode substituir por 2I menos A, ok? Temos também o prisma de reflexão total, só para a gente lembrar que ele existe, porque você pode fazer refração na primeira, reflexão na segunda e refração na terceira face, né? Porque o ângulo aqui vai ser maior do que o ângulo limite, entre vidro e ar, por exemplo, e aí ele vai refletir totalmente. No caso, a gente precisa só lembrar como é que calcula, como é que a gente usa as leis de Snell nos exercícios, e é assim que a gente vai fazer a partir de agora. Olha só o exercício número 1. Em uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração absoluto de um material sintético chamado poliestireno, que aí é o material do prisma. Nessa experiência, radiação eletromagnética, luz, né, proveniente de um gerador de micro-ondas, aí já não é luz visível mais, propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um bloco de poliestireno, cuja secção reta é um triângulo retângulo, que tem um dos ângulos medindo 25 graus. Esse ângulo aqui vai ser o nosso ângulo de refringência, ângulo de abertura, o A, nas fórmulas que nós vamos usar. O detector de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética do bloco, propagando-se no ar, em uma direção que forma um ângulo de 15 graus com a de incidência. Então, esse 15 graus aqui, galera, é o nosso desvio. Então, só nos orientando melhor, o gerador de micro-ondas manda onda de luz, onda de micro-ondas aqui, ó, em linha reta, perpendicularmente à superfície. Esse raio atravessaria aqui, ó, se não fosse pelo desvio sofrido. Refração na primeira, refração na segunda, resultando em onda emergente com um ângulo de 15 graus de desvio. Eu tenho a abertura e o desvio.
A partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do poliestireno em relação ao ar para esse micro-ondas é aproximadamente, ele quer o N2 aqui, o índice de refração. Tem o seno do 15 e o seno do 25, vamos trabalhar com esses dados aqui. Detalhando um pouco mais o caminho desse raio dentro do prisma, pessoal, você tem a incidência aqui é normal, portanto sofre refração, mas não desvia. Né? Então, assim, se aqui vale 25 graus, você vai concluir, como aqui sendo 90, aqui vai ser 65 graus pelo triângulo, né? A soma tem que dar 180, e como a normal forma 90, aqui vai ser 25. 25 é o ângulo de incidência na segunda face, ok? E ele sofre esse desvio de 15 graus, de acordo com o que o exercício está falando, e oposto pelo vértice aqui 25, então o ângulo de refração é 40. O que a gente pode fazer? N vezes seno I, N do poliestileno vezes o seno do ângulo de 25, que é o ângulo de incidência na segunda face. É igual a N do ar vezes seno R, ou seja, eu vou aplicar a lei da refração só aqui nesse ponto, porque eu tenho os valores de ângulos desviados. N vezes seno de 25, que é o ângulo de 25, 1, que é o índice do ar, vezes seno de 40. E aí o seno de 25 é 0,4, de acordo com o exercício, e o de 40 é 0,6. Se eu passar dividindo, dá um índice de refração 1,5, que é a nossa resposta da letra B. Galera, muita atenção ao exercício número 2, porque ele vai trabalhar de forma geral com todos os conceitos. O raio de luz monocromática 1, esquematizado na figura, incide sobre o prisma transparente com um ângulo de abertura de 60 graus, um ângulo de refringência aqui, imerso no ar. A incidência se dá com um ângulo de 53, com a normal. Sabe-se que o raio emergente do prisma, sob um ângulo E, né? Esse aqui seria o I' para nós, né? De mesma abertura que I com a normal, beleza. Considere o seno e o cosseno aqui. Vamos lá, olha só. Calcular o desvio angular sofrido pelo raio entre a incidência e a emergência. O desvio é I mais I', só que o I' aqui está sendo chamado de E, que é o ângulo de emergência, menos A. I mais I' menos A dá 46. Como é que eu sei que o emergência é de 53? Está escrito aqui, ângulo E de mesma abertura que I. Então, se o I é 53, o E também é. Nesse caso, pessoal, incidência e emergência sendo iguais, não é um prisma qualquer, é um prisma de desvio angular mínimo. Vamos lembrar disso. Então, dá 46. Como o E e o I, a luz atravessa o prisma na condição de desvio mínimo, certo? 46, letra A. Letra B está perguntando o ângulo de refração R no interior do prisma. Só que o ângulo de refração aqui e aqui, os dois R, o R e o R' são iguais, ok? E a soma deles dá o ângulo de refringência. Como o E, emergência, e o incidência são iguais, galera, o R e o R' também vão ser. Então, ao invés de chamar de R e R', eu posso chamar de 2R. Isso vai valer o A, que é 60, então R é de 30 graus. Então, aqui, chega com 53, entra lá com um ângulo de 30 graus. Beleza? E a letra C, para a gente calcular o índice de refração do prisma, eu vou usar a lei de Snell nessa primeira face. N seno de R é igual a N do ar seno I. O N, que é o índice do prisma, eu não sei. O seno aqui é seno de 30, eu calculei o Rzinho lá dentro. 1, que é o índice do ar, seno de 53. 153 foi dado aqui, que é 0,8, para ser dividindo 1,6 é o índice de refração do nosso prisma. Número 3, galera. O triângulo ABC representa a secção transversal de um prisma triangular transparente de índice de refração absoluto igual a 2 imerso no ar. O raio de luz monocromático incide nesse prisma perpendicularmente à face AB e passa a propagar-se dentro do prisma até o ponto D, conforme a figura. Então é assim, ele vem aqui, vem no ponto D, incide com um ângulo de 45. Sabendo-se que o índice de refração absoluto do ar é 1, esse raio de luz emerge no prisma pela trajetória. Ele quer saber se a trajetória correta é 1, 2, 3, 4 ou 5. Índice do ar é 1 e o índice do prisma é 2. O que eu posso fazer? Olha só, vamos chegar a régua um pouquinho para trás aqui. Eu posso calcular o ângulo do seno limite, que é o índice menor dividido pelo índice maior. Isso aqui a gente viu lá na última aula da frente 2 da apostila 1. Você pega o índice maior... pega o índice menor, divide pelo índice maior, que você acha o seno do ângulo limite, que é meio. Então, o ângulo limite é 30 graus. Isso quer dizer que chega aqui com um ângulo maior do que o limite, 45. Se é maior que o limite, ele vai refletir. Então, a trajetória correta é o que está
na trajetória 5, letra E. Bom, e assim a gente finaliza mais uma. Até a próxima.